Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo a respeito de espiritualidade. Então, para você que está chegando no canal agora, se você gosta desse tipo de assunto, que é tratar de espiritualidade, mediunidade, guias, os orixás, né, anjos, orações, decretos, banhos, rituais, simpatias. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos. Bom, hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho com vocês a respeito de uma pessoa que chegou até mim e falou assim: eu sou um bandista e eu recebo ataques espirituais o tempo todo. Bom, vamos lá. Primeiro, né, de tudo, quando a pessoa entra para algum lugar para desenvolvimento da sua mediunidade, trabalhar a espiritualidade, dar passagem para que os guias também possam estar trabalhando em evolução, nos ajudando, amparando também outras pessoas, tá? É comum acontecer esse tipo de ataque, tá? Aí a pessoa vai falar, bom, e a pessoa é da Umbanda, é de não sei o quê, cadê o Exu dela, cadê o orixá dela? Gente, é assim, é totalmente uma ignorância, né? Às vezes eu acho que alguns comentários a respeito. Por quê? Se uma pessoa está lá, ela desenvolveu, ela está trabalhando num centro, é óbvio que ela tem toda uma corrente ali ajudando os mentores, porém, às vezes nós ajudamos algumas pessoas aonde o obsessor que está com essa pessoa, ele é de uma maldade imensa, ele fica revoltadíssimo por você estar tentando ajudar outra pessoa e ele acaba fazendo o quê? Indo na direção de quem ajudou, do médium que ajudou, para poder atacar e de alguma maneira prejudicar. Seria tipo assim, eu não, você não tem nada a ver com o assunto, o meu problema, né, o espírito é com ele, você foi lá e se intrometeu, então agora você vai passar também. Seria mais ou menos isso, tá? Então é normal as pessoas sofrerem ataques quando lidam e trabalham com a parte espiritual. Elas têm sim os protetores, os Exus, Pombagira, os anjos e os orixás todos trabalhando a favor. Porém, a pessoa não fica 24 horas por dia sincronizada com esses guias. Ela trabalha, ela vai estudar, ela tem deveres de casa, ela tem os compromissos dela. É nessas brechas é onde surgem muitas vezes esses ataques espirituais, tá? Já falei para você, independente de nós trabalharmos a espiritualidade, nós temos uma vida igual a de todo mundo, com problemas, tem vezes que passamos aborrecimentos, às vezes raiva, às vezes estamos meio para baixo, então é normal que esse tipo de energia, esse tipo de obsessor, ainda mais quando esses caras são super inteligentes no processo deles de assédio e de ataque espiritual, tá? Então, a pessoa, o máximo que esse médium, né, conseguir estar com os pensamentos positivos, numa frequência positiva, não deixar se abalar por coisas externas, porque eles tentam tirar o nosso foco, tentam desalinhar a nossa energia, a nossa frequência com pequenas coisas que surgem de problemas no nosso dia a dia, tá? Então é um nervosinho aqui, uma irritaçãozinha ali, o outro fecha no farol, o outro... Então são pequenas coisas para tentar o desequilíbrio da nossa frequência energética para poder conseguir nos atacar, tá? Então assim, nesse processo, não é aquela a pessoa foi lá, tirou o negócio e já veio, o ataque já começou, não. Quando eles não conseguem dessa maneira, eles tentam por diversas vezes, né, baixar a nossa frequência para dar abertura para ter essa invasão e esses ataques energéticos, tá?
Então, assim, como nós somos seres humanos, então os médiums que trabalham nessas correntes de cura, não todos, mas alguns sofrem sim esse tipo de ataque. Principalmente se o dia a dia dele é depois de trabalhar, é ter os compromissos dele, resolver problema. Muitos trabalham com coisas que esquentam muito a cabeça, traz o nervoso, abalos emocionais, mentais, queda de energia. Então, como eu falo, já chega o dia a dia que muitas vezes é puxado, fora que vem situações para tentar atingir e conseguir um desequilíbrio, seja emocional ou mental desse médium, para que possa ter esse tipo de ataque, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho para uma pessoa para fazer a limpeza, tá? Como se fosse uma desobsessão. Tava com um obsessor assim horrível. Eu fiquei sentindo a energia desse negócio quase uma semana, tá? Então foi uma semana tentando aquele equilíbrio mental, emocional e energético, porque eu via o obsessor e ele estava ainda com aquela energia envolvida no que foi trabalhado. Então foi uma semana acompanhando esse processo de limpeza energética para poder esse negócio não me afetar, né? Talvez do jeito que ele desejasse. Mas eles tentam sim diminuir a nossa frequência para que eles possam acessar e vingar-se também, tá? Querendo ou não, você está ajudando uma pessoa e que eles tinham o objetivo de causar um dano, e quando a gente entra para tentar cortar aquele mal, nós sofremos os tipos de ataques também. Uns médiums sofrem mais, outros sofrem menos, tá? Isso tudo não depende que o guia é bom, que o orixá é bom, que o Exu é bom. Isso depende da frequência dele. Tá? Então isso vai depender da frequência que ele está, da frequência que ele está emanando, do que ele está pensando, mentalizando, agindo, atraindo. Então vai depender dessas situações. Então eu vi outro dia comentários a respeito assim: ah, mas você é um bandista e você pegou um carrego desse, cadê pólvora, cadê seu Exu, cadê seus guias, cadê os banhos de ervas? É óbvio que tudo isso é um processo que vai ajudar a ter a proteção. Só que, como eu falei, eles esperam, às vezes, brechas para poder estar se infiltrando, para poder estar praticando esse tipo de ataque, tá? Não é às vezes de uma hora para outra, às vezes eles esperam. Como às vezes, como eu falei, fui fazer um trabalho onde eu já senti e vi a energia, né? Vi aquele obsessor. Então eu já tive que correr com uma situação para poder eliminar ele totalmente e não entrar na minha frequência e não tentar me atingir. Porque se permite ou uma brecha que você dá, ele vem. E do mesmo jeito que ele vem, o processo para tirar vai ser o mesmo que foi usado para limpar a pessoa que estava com esse tipo de problema, tá? Só que, também eu vou falar, às vezes a gente limpa as pessoas, elas passam por tratamento num centro, ou faz a limpeza que quer, porém, a mente dela, as atitudes do dia a dia não muda. Então, o que ela vai fazer? Ela vai acabar atraindo novamente esse tipo de obsessor, tá? Então, falar, mas não foi encaminhado lá no centro? Muitas vezes, sim, ele é encaminhado. Porém, a frequência que essa pessoa tá, ela não muda. Então, assim, é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem que não é uma questão de milagre, é questão de que resolve sim, porém ela também precisa de mudanças. Quando você quer mudanças na situação e não quer que a coisa ruim volte a acontecer, você precisa ter mudanças internas, tá? Então falar, porque eu fui lá, fiz tratamento, fui 10 sessões, desobsessão, de passe, disso, daquilo, e depois o obsessor tá aqui ainda, ele não sai. Ele não sai por quê? Ele não sai por conta que você não muda a sua frequência, as suas atitudes. Então temos que rever o quê? As atitudes que nós estamos tendo, o jeito que nós estamos tratando nós mesmos e outras pessoas. Então todo o processo de tratamento, de cura, de corte de obsessor, coisas e situações negativas, para que elas não voltem, nós precisamos analisar
quais estão sendo as nossas posturas. O que nós estamos fazendo para atrair esse tipo de situação, esse tipo de coisa? O que nós fizemos para atrair esse tipo de obsessor? Muitas vezes é trabalho feito, muitas vezes são inimigos do passado, mas esses obsessores do passado, eles só vêm na nossa frequência quando nós temos atitudes que abrem espaço para eles entrarem, tá? Se nós estamos num polo mais positivo, numa frequência melhor, agindo corretamente, né, com a gente, com nós mesmos e com os outros, esse tipo de obsessor eles não vêm, tá? Então eles não conseguem acesso. Eles vêm, eles passam, o espírito tem no tempo todo, a todo tempo, a todo instante tem. Mas ele só tem acesso mediante as nossas atitudes, tá? Então abre-se campo para obsessor com os vícios, abre-se vícios num geral, tá? É bebida, é droga, é sexo, tudo que é em exagero. Então passa a ser, né, um vício. É lógico, você tomar um copo de cerveja, você tomar uma taça de vinho, não. Mas tudo que é em excesso, abre-se campo, frequência energética para se atrair obsessores, tá? Ainda mais quando trata-se de vício, né? Que eles vêm com o mesmo propósito, sugar o éter, a energia daquele vício, né? E nós abrimos o corpo, abrimos os nossos chakras. Quando diz corpo aberto, são os chakras estão abertos para a entrada desse tipo de energia. Tá? Então, assim, os espíritos têm, às vezes até vocês perceberam que às vezes eu estou gravando e eu acabo olhando sentido da porta, porque eu realmente às vezes percebo alguém passando. Só que não tem ninguém, mas aqui é um lugar, né, que sobe e desce gente, trabalho com coisas espirituais, então assim, é normal e que nem eu falo. As pessoas mais sensíveis às vezes vão notar, outras passam batido, mas não é porque a pessoa não enxerga, não vê, não sente, que não tem. Tem, mas é da sensibilidade de cada um estar notando isso. Quanto mais você desenvolver a sua mediunidade, a sua intuição, a sua percepção das coisas, né, aflorar isso, mais você vai sentir a frequência, ou ver ou ouvir, né? Cada um tem um jeito de sentir a mediunidade, a espiritualidade. Então, o meu caso, muitas vezes eu vejo e eu sinto, né, a determinadas energias. Mas, como eu falei, cada um é de um jeito. E temos sim como nos proteger desses tipos de ataques. Eles são frequentes e isso é normal, é para todo mundo. Uns sentem mais, outros menos, mas existem eles de todas as maneiras, com todo mundo existe. Existe com criança, existe com adulto, existe com todo mundo. Muitas vezes, gente, tem pessoas que passam o dia incorporado e não percebem, tá? Porque a incorporação, nem sempre você vai precisar ficar lá tremendo o corpo, chacoalhando, que nem às vezes é no desenvolvimento, né? Que você tá sentindo aquela energia mais forte. Não necessariamente, tá? Às vezes eles acabam tomando e vêm de um jeito que você nem nota. Nem nota. Algumas pessoas próximas acabam notando o comportamento diferente. Às vezes a voz, a fala tá diferente. Mas muitas vezes nem se nota, porque eles fazem de tudo para ficar ali na miudinha, para ninguém perceber. Qual é o objetivo disso? Eles terem controle do que eles querem fazer com você, né? Como eles não têm um corpo físico para agir, pegar, movimentar o que eles querem, então eles acabam muitas vezes usando para desejo deles mesmo, para se satisfazer de várias coisas e de várias formas. Muitos zombeteiros, eles acabam fazendo às vezes a gente passar por ridículo só para poder estar gargalhando, né, zombando da cara de quem passa por esse tipo de situação, tá? Então muitas vezes as pessoas nem percebem o que está acontecendo, elas simplesmente às vezes estão incorporadas, passa depois do mal-estar, nem sabe direito o que aconteceu, muitas vezes nem lembra do que aconteceu e agem naturalmente, né? Como se fossem elas, as pessoas às vezes nem notam. Mas para que tudo isso seja evitado, é importante o quê?
o tratamento com ervas, orações, tá? Oração de proteção. Se vê que o negócio está meio pesado, a energia está pesada, as coisas estão estranhas, procure um centro de confiança, faça um tratamento espiritual, mas também mude os seus pensamentos, a sua frequência, as suas atitudes, para que aquilo que você estava passando e vivenciando não volte a estar te atingindo, tá? Mas, que nem eu falei, a dúvida das pessoas, às vezes era isso, eu estou frequentando, eu sou um bandista e sofro ataques espirituais. Então, assim, é completamente normal. Principalmente se você trabalha em prol de ajudar outras pessoas, tá? Eu estou fazendo bem, mas estou recebendo ataque. É isso aí mesmo, é justamente para que você não ajude, é justamente para que você não faça. Por isso é importante essa conexão maior quando nós estamos desenvolvendo a mediunidade, trabalhando para ajudar os outros e querendo mais proteção. Então, é aí que a gente tem que reforçar a questão espiritual, as nossas limpezas, as nossas orações, as nossas firmezas com os orixás, o nosso anjo de guarda, para que esse tipo de ataque, se ele vier, ele venha mais fraco ou menos vezes, né, menos quantidades de vezes, e para que eles não consigam tomar força, né, na densidade de energia em cima da nossa vibração, da nossa frequência, né? Porque muitas vezes pode nos atrapalhar, tá? Então é assim, é normal os ataques. É normal quem está desenvolvendo ficar com o seu chakra mais aberto, sentir mais as coisas, se chocar mais com as frequências e as vibrações, às vezes que sente. Horas a pessoa está feliz, horas tem crises de tristeza. Mas quando estamos desenvolvendo a mediunidade, a parte espiritual, isso é normal. Nem sempre é negativo. Muitas vezes causa a emoção quando estamos, vamos supor, num centro ou começando a trabalhar, abrir campo para a incorporação, né, receber os guias, às vezes acontece, tá? De ter crises de choro, essas coisas, mas é justamente por conta da vibração do guia, e muitas vezes o médium, ele acaba ficando emocionado, mexido com aquela pureza, com aquele amor, com aquela densidade daquela energia boa, positiva. Então nem sempre, gente, às vezes é ruim, tá? Às vezes é a emoção mesmo de estar sentindo toda aquela frequência, de trabalhar, né, com espiritualidade, de estar sentindo uma energia diferente, uma energia pura, uma energia que dá querendo ou não, ela traz, né, uma paz emocional muito grande. Então eu lembro assim das vezes que eu tive nesse processo, eu me emocionava de sentir determinados guias por conta da imensidade, da grandeza de amor e pureza da energia, né? Então, que nem um caboclo, você vai fazer uma entrega às vezes para a mamãe Oxum, então você sente toda aquela irradiação. Então, assim, é muito bom. Mas, que nem eu falo, é de médium para médium. Como às vezes também tem pessoas que recebem esquerda e acabam ficando nervosas ou revoltadas e acusam como sendo o Exu. Tem que ver se é isso aí mesmo, porque geralmente não traz esse tipo de sentimento. Então, às vezes, eu falo para vocês, procurem um lugar sério para trabalhar, para desenvolver, porque às vezes você está recebendo lá um quiumba e está achando que está recebendo um Exu, uma pombagira. Então, são sentimentos, reações e energias diferentes, tá? Mas isso, as pessoas que estão começando, elas vão notando isso no decorrer do tempo. E você que está começando, tente o máximo possível manter a sua frequência, os seus pensamentos, as suas atitudes positivas, para que você não abra espaço para esse tipo de espírito, tá? Porque eles vêm sim, e muitas vezes disfarçados de guias e para trazer a confusão. E o recado de hoje é isso. Então, a quem sofre de ataque,
quem é médium, é totalmente normal, tá? Se você já passou alguma situação desse tipo e quiser deixar o seu comentário aqui no canal, tá? Fique à vontade, o espaço é aberto. E uma excelente tarde para todos vocês. Mais uma vez, gratidão por vocês participarem, por vocês me escutarem e pelas mensagens que eu sempre recebo de carinho.